Olá, 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 muito bom dia. Bom dia. Conectando-se. Ao Facebook Live. E hoje, sábado, dia 15 de maio de 2021. Meu Deus do céu, né? 2021. Em que milênio eu estava, né? 2021, 16 de maio de 2021, estamos a um dia do aniversário da pastora. Dia 17 de maio, aniversário da pastora, não esqueça. E queridos, e estamos estudando a palavra do Senhor como temos feito todos os dias, né? Expondo as escrituras, né? É um exercício, né? Ao mesmo tempo é um tempo de aprender, é um tempo de estudar, e a gente aproveita isso para compartilhar com você, para dividir com você, tá bom? Temos estudado então o livro de 2 Samuel. Ontem vimos o capítulo 20, tá? E hoje então vamos ler o capítulo 21. Tá? Quase encerrando o 2 Samuel. Quase encerrando, tem 24, né? Estamos aí no 21, tá? E estamos vendo a história dos reis de Israel, né? Começamos lá em 1 Samuel, com a história do nascimento do profeta Samuel, Como né? aprendemos com Ana, eles, e assim viemos caminhando, né? Até aqui, e vamos até o final do capítulo 24, que vai encerrar ali com a passagem, com a morte do rei Davi, tá bom? Isso aí. Mas não estamos lá ainda, chegamos aí no capítulo 21, onde nós vamos então dar sequência e vemos algumas coisas aqui interessantes que aconteceram aqui com Israel e que envolve o povo gibeonita. Então acompanhe conosco, tá? E vale muito a pena você se atentar aos detalhes aí. Vamos lá então, 2 Samuel capítulo 21, acompanhe Vem com a gente. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saúl e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Observe, gente, que chamou a atenção de Davi o fato dessa fome ter persistido por vários anos. A Bíblia fala assim, 3 anos. Isso chamou a atenção de Davi. E me chamou a atenção também essa narrativa bíblica aqui, né? Pois é, a ponto de Davi ir consultar Deus e perguntar a Deus por quê. Por que veio essa fome? Porque faz 3 anos que nós estamos tendo que lutar com essas... O que é a fome? A escassez. Escassez. Com essa escassez. Então, e Deus responde. Quando ele vai buscar em Deus, Deus responde. Deus fala assim, olha, essa fome veio por causa de Saúl. E veja que, irmãos, que aqui Saúl já fazia algum tempo que não reinava mais, né? E de sua família. Saúl e de sua família. Então não era só de Saúl, mas da família também. E classifica ele e a família dele como sanguinária, ou seja, pessoas, né, no mínimo injustas, talvez, né? Não sei como a gente poderia classificar esse sanguinário, por terem matado os gibeonitas, tá? Então, eu quero que você pontue isso. Agora vai à frente, né? Não vou dar nenhum spoiler, mas o verso 2 vai começar a falar agora mais algumas coisas sobre isso e as atitudes que Davi vai, então, tomar, né? Para que eles saiam dessa crise de fome, ok? O rei, então, mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus, aqueles que restaram, né, dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. Então, observe que esse foi o pedido deles, né? Davi chama, né, os gibeonitas e fala assim, puxa, o que eu precisa posso fazer por vocês? Para reparar, foi esse o termo que ele usa, né? Reparar o que foi feito, né? Para que vocês abençoem a herança do Senhor, abençoem Israel, porque Israel é a herança do Senhor. Então aqui é interessante, gente, porque assim, coisas que chamam a atenção, né? Israel precisa que os gibeonitas abençoem ele. Aqui, queridos, é importante, porque assim, você tem que ter a ciência da história, o que é que
existia lá atrás um acordo, uma aliança que os gibeonitas fizeram com Israel, né? Na presença de Deus. Então, na verdade, aqui o que Saul faz, não é que Saul está Honrar uma tentando palavra, né? exterminar meramente os amorreus, os gibeonitas. É que Saul está indo contra algo que Deus permitiu, que foi uma aliança que eles fizeram. Então, na verdade, aqui Saul, na coisa assim de não respeitar as coisas de Deus, né? Ele está indo contra, né? Uma aliança que foi determinada. Ele foi contra, né? Foi contra. Então aqui Davi, né, para tentar reparar, pergunta para os gibeonitas. Os gibeonitas aparentemente foram super idôneos no que se diz respeito. Ele fala: não queremos dinheiro, não queremos prata, não queremos sequer que morra alguém de Israel, a não ser as pessoas que descendentes. Isso, e que eles usam a expressão assim, que quase nos exterminou, porque assim, não bastava para eles matar alguns gibeonitas, né? Saul e sua família, eles queriam exterminar toda, né? Então assim, nós queremos 7 da família dele. E o rei então concede, Davi concede, tá? E você vai ver agora que ele vai proteger ainda uma pessoa específica, e protege, ele deixa claro o porquê protegeu. Você vai ver que ele vai deixar claro que é porque justamente ele fez um juramento também ao pai dessa pessoa, tá? Então a gente está falando aqui de coisas que estão pautadas e vinculadas em palavras, em juramentos, em alianças, coisas que eram muito valorizadas naquela época. E a gente vê aqui também assim uma preocupação de Davi pagar uma conta que não era dele, mas que afetava diretamente Israel. Às vezes, queridos, tem coisas que não foi você que fez, não fui eu que fiz. Mas hoje nós estamos colhendo as consequências, né? Porque às vezes os nossos pais fizeram, os nossos avós fizeram, e alguém precisa reparar isso. Alguém precisa assumir essa responsabilidade e ir atrás, né, da solução. Tá? Então, de certa forma, aqui é uma das lições que a gente tira, ou um dos aprendizados que a gente tira aqui com Davi, que Davi ele poderia simplesmente ser refém desta fome. Talvez ele queria passar menos fome, porque era o rei, né? O povo queria passar mais fome. Ele resolve assumir, trazer para ele, né, a solução Reparar desse isso, problema, né? que não foi ele que criou, mas porque ele você poderia veja, assim, resolver. essa fome por sangue, não, eu quero sangue, ela promove escassez, né? Toda essa fome por sangue, essa coisa, não, eu quero essa justiça, essa coisa a qualquer Ele preço, né? classificado como A qualquer sanguinário, né, preço, Saul, né? Isso promove escassez, isso é uma Exato. coisa ruim. Sempre esse sentimento de morte, né, ele vai produzir isso. Então, não vale a pena, né? Não. Tá? Mas em contrapartida de restauração, ele vai promover, né, a prosperidade, né, a bênção. Né? Vamos lá, Versículo então. 7 diz assim: o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os copos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-seã, onde os filisteus tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu as orações em favor da terra de Israel. Observe que Deus ele responde às orações em favor de Israel,
depois que Davi, né, enterra os ossos de Saul. É como se assim, Davi estivesse encerrando um episódio, né, virando uma página, né, corrigindo, reparando, tanto com os Um gibeonitas, ciclo, né? também Fechou com ali. Saul, porque sequer Saul tinha tido direito de um enterro, né? Bem ou mal ele foi rei de Israel, bem ou mal ele era ungido, né? E sequer ele teve direito de ter os seus ossos, né, sepultados, né? Os ossos dele foram Há coisas que precisam ser finalizadas, ser né? finalizadas. Adequadamente. Então Davi ele assume a responsabilidade, Concluídas, né? tá? Então Corretamente. é Deus falando para nós assim, olha, ainda que, né, ainda que talvez não tenha sido diretamente ligado a você, nós não somos talvez responsáveis diretos, mas nós podemos nos responsabilizar pela solução, né, trazendo para nós a responsabilidade e resolvendo, né? Foi isso que Davi faz. Davi, então ele vai e provoca a solução. Não é disso aquela tudo. coisa assim, não é comigo, né? Então, A ponto que após ele terminar, então está bem claro que depois disso Deus responde as orações em favor da terra de Israel. eu posso mudar ao meu redor, o meu entorno, eu posso mudar. Exatamente. Você pode ser responsável por Deus começar a responder as orações. Sim, do seu bairro, sua cidade, dos seus vizinhos. Né? Toma a responsabilidade para si da mudança que vai ocorrer ao seu redor. Da mesma maneira que tem pessoas que são responsáveis por provocar uma escassez, você pode ser responsável em provocar Pode ser a aquele que resposta. promove o sangue ou aquele que é o pacificador. Exatamente. Vamos lá, versos 15 então diz assim: Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito e Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg e, além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Zaf, um dos descendentes de Rafa. Só uma observação aqui, gente, do verso 17 ainda, né? Porque, assim, essa ideia de que Davi cansou, tá? E Abissai, né, teve que ir ao socorro de Davi, justamente a ideia de que Davi estava sendo vencido. É essa a ideia. Por isso que, na verdade, ele tem que ir ao socorro. A ideia do socorro é realmente assim, socorrer mesmo, porque ele estava sendo vencido. Possivelmente Davi seria morto nesse combate, se Abissai não tivesse, né, ido ao socorro dele. E é por essa razão que eles, no verso 18, falam assim, houve depois, né, não, perdão, ainda 17. no verso 17, eles dizem para ele, olha, nunca mais sairá conosco a guerra para que não apague a lâmpada de Israel. Ou seja, porque eles observam assim, puxa, Davi já está com uma certa idade, já não é mais o mesmo jovenzinho, né? Então, quer dizer, agora nós precisamos preservar quem ele é mais importante para nós, como um líder, como um É um governante, reconhecimento também de quem ele é, né? do que como um guerreiro, como um importância soldado. dele. Nós temos que proteger ele agora. Então, nesse momento aqui, eles estão aposentando Davi como soldado, né? Como guerreiro. Tá? Então, e você vê assim, esse cuidado por parte. Por isso que eles usam essa expressão, a gente vai cuidar para que não apague a lâmpada de Israel, porque eles entendem que Davi é uma lâmpada para Israel, ou seja, é luz, né, para Israel. Okay? Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré, origem de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança, cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Então você vê aqui que continua ainda, né, a constante luta contra os filisteus. Parece que os filisteus nunca acabam, né, gente? Né? Difícil de exterminar esse povinho, hein? A gente vira e mexe, eles aparecem, e guerras novamente, tá? E Israel continua vencendo. Quer dizer, os filisteus sempre vão estar por aí.
Sempre vão estar. Sempre vai estar por aí. Você pensa que eles acabam, eles não acabam, né? E no O que verso... importa é que você vai vencendo eles. Exatamente. Né? No Sempre versos vencendo. 20, né, mostra um filisteu como uma anomalia, porque fala assim de um gigante, né, de um filisteu com 6 dedos do pé, 24 dedos, é verdade, porque 12 da mão e 12 dos pés, tá? Sempre apontando como descendente de Rafa, né, de Gate, mas a grande verdade é que ele era, né, dessa descendência de gigantes, né, dessa descendência de anômalos, de pessoas, né, se era deformações ou estranhas, não sei, né, mas a gente vê que mesmo assim ele é derrotado, né, derrotado ali pelo filho de Simeia, pelo irmão de Davi, morto, né, e os demais descendentes de Rafa, né, também por Davi e seus descendentes, tá bom? E o capítulo 21, então, contando essas duas histórias, né, praticamente, né, das guerras dos filisteus e dos gibeonitas, né, dessa correção toda, ou desse reparo que Davi fez. E talvez a pergunta que devemos fazer é o seguinte, né, o que talvez você nota que Deus está chamando você para fazer o reparo? Pode ser que não tenha a ver com você. Né? Talvez um reparo na sua família, na sua casa, na sua vida. Talvez, mas por que eu vou me intrometer, pastor? Porque talvez aí você já está passando alguns anos de escassez, de fome. Talvez não é culpa sua, mas porque é algo que envolva a sua casa, a sua família, a sua tribo, a sua nação, você está... Depois disso, Deus respondeu as orações em favor da terra de Israel. Então, repare, né? Seja um reparador, né? Um reparador, não um reparador no sentido que nota, mas no sentido de restaura. Né? A palavra do Senhor diz que Deus nos chamou como reparador de brechas. Porque Deus vai responder as orações e vai estar junto com você. Reparador de brechas, dentro do material que eu estou estudando a respeito de intercessão, o reparador de brecha, a gente pensa que é aquele que tapa um buraco, né, com massa, né? Você pensa assim, tem uma brecha no muro ali. O reparador de brecha é aquele que ficava no buraco. Ele fica no buraco, né? Não é a ideia de você pegar ali um tijolo, colocar uma pedra, colocar, não. É você ficar ali. É você se colocar. É você que tapa o buraco. É você que se coloca na brecha. Profundo isso, hein? Vale a pena parar e pensar. Bom, gente, obrigado por você que nos acompanha sempre, né? Logo mais às 15 horas, então, né? Esteja conosco também, tá? Seguindo depois às 22 horas, tá bom? Um grande abraço para você, tá? Hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos. Tá? E não esqueça de compartilhar, dar o seu like, né, o seu coraçãozinho, que tudo isso aí ajuda a impulsionar o vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração. Responda as suas orações. Fique com Deus. Bom final de semana. Um abração. Até mais.